Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um bate-papo aqui. Eu sou Marcelo Malta, sócio fundador e CEO da Arcana Investimentos. Estou aqui com o grande Gabriel Moraes, nosso head de fundos imobiliários. E aí, Gabriel? E aí, tudo bom, Marcelo? Bem, pessoal, Gabriel Moraes aqui, head de fundos imobiliários, como o Marcelo falou. E a ideia é trazer mesmo esse bate-papo, essa aula sobre o produto, que é um produto bastante interessante para a gente começar a investir, entender melhor como é que funciona e como a gente pode se beneficiar, né, desse investimento que, na minha opinião, é maravilhoso, né, Marcelo? Ah, já vendeu teu peixe. Pessoal, é o seguinte, a gente vai falar sobre fundos imobiliários hoje, tá? Como é que vai seguir aqui? A gente vai explicar como a gente sempre fala, né? Desde o básico, para quem não entende, até a mais moderado e avançado, para quem já entende um pouco mais. Como que você pode investir nesse tipo de investimento, né? Nesse ativo, vamos dizer assim, que nada mais é do que uma forma de se investir em imóveis através do mercado financeiro, tá? Então, sendo redundante e dizendo aqui, começando do começo, vamos lá, Gabriel, explica para o pessoal aí o que é o fundo imobiliário. Correto. Eu gosto de falar do fundo imobiliário, assim, quando eu vou explicar o que é um fundo imobiliário, eu falo, o fundo é a maneira mais inteligente, rentável, segura e diversificada de você investir em imóveis. As pessoas estão familiarizadas com o investimento em imóveis da maneira mais tradicional, que seria lá comprar aquele imóvel, aquele apartamento, botar para alugar, ou comprar uma sala de escritório, uma loja de rua, né? Sim. Esse seria o investimento mais tradicional em imóveis. É uma boa maneira de se investir? Pode ser uma boa maneira. Só que nos fundos imobiliários, a gente consegue melhorar isso de todas as formas. A gente consegue correr menos risco, como eu falei, e a gente vai entrar mais nesse detalhe. A gente vai conseguir rentabilidade acima dos investimentos tradicionais em imóveis. Então, a rentabilidade que você tem, né? Quanto você ganha por mês de aluguel de um imóvel, vai ser, na maior parte das vezes, maior do que você ganharia se você tivesse um apartamento para alugar, por exemplo. Então, assim, você pode ver que tem vários benefícios que a gente vai entrar mais no detalhe aqui nessa nossa aula. Sim, aí só para fazer um adendo, pessoal. Então, o resumo o que é o fundo imobiliário, afinal? O fundo imobiliário é um tipo de investimento, tá? Que ele é negociado em bolsa, você compra ele através da bolsa de valores, tá? Já vou fazer aqui até uma propaganda. Caso você não tenha assistido a aula sobre a parte de ações, a gente tem uma aula disponível lá no nosso Instagram, tá? Mas ele é um fundo de investimento que é negociado em bolsa. Então, existe um patrimônio dentro daquele fundo, tá? De vários investidores, e existe uma pessoa responsável por comprar vários imóveis. Então, quando você investe em fundo imobiliário, basicamente, você está tendo um pedaço daquele fundo, né? Um pedaço daquela empresa, para resumir, e aquela empresa possui vários imóveis diferentes. Não é isso, Gabriel? Isso. Existem vários tipos de fundos, a gente não vai aprofundar isso agora, nesse primeiro momento, mas é basicamente isso. Você está comprando vários imóveis, é realmente um imóvel ali, porque quando a gente fala fundo e você está comprando na bolsa, às vezes as pessoas elas não têm a noção do que elas estão levando para casa. Acha que é um código ali só. Acha que é só um código, muito similar à ação. Que você tratou lá com o Marcelo Nadal nesse outro vídeo que você falou, que ficou também maravilhoso, vale a pena muito o pessoal lá ir conferir. Então, assim como uma empresa, né, aquele código representa uma empresa, o código do fundo imobiliário representa imóveis. Então, é um investimento ali real. Você pode, inclusive, ir nesses imóveis, se você quiser. Visitar, né? Visitar um shopping, né, que está dentro do fundo imobiliário. Então é importante ter consciência que você está comprando patrimônio, né? Isso é muito importante. Patrimônio real, não financeiro só. Sim. Propriamente. E aí, entrando na parte mais prática, assim, né? Vamos explicar para o pessoal quais são as duas principais formas, ou se tiver mais, as principais formas de se ganhar dinheiro investindo em fundo imobiliário. Quais são elas? Isso. Você pode ganhar, assim como o imóvel tradicional, você pode ganhar o dinheiro de duas maneiras, basicamente. É você comprar o fundo imobiliário, ele valorizar, e aí você está ganhando dinheiro conforme a valorização. Mas esse não é o nosso principal objetivo. Pode acontecer, acontece, né, se a gente estiver investido em bons fundos, mas o nosso objetivo, de fato, é receber o aluguel, o dividendo. Então, a maior parte do retorno, né, na maior parte das vezes, o retorno vai vir dos dividendos, dos aluguéis que os fundos imobiliários pagam todos os meses. Então, todos os meses você vai receber aquele aluguel do fundo que você está investido.
E lembrando, né, um detalhe assim, extremamente importante, o grande diferencial do fundo imobiliário, isso na data que a gente está gravando aqui essa aula, é que o fundo imobiliário, esse rendimento, esse aluguel, ele é isento de imposto de renda. E aí já tem uma grande, gigantesca diferença para os investimentos, para o investimento imóvel tradicional, né, pessoal? Então, assim, só para corroborar o que o Gabriel falou, quando você monta uma carteira, né, de fundos imobiliários, uma mistura de investimentos em fundos imobiliários, o que você tem ali? Quando você compra um único fundo imobiliário, e aí a gente tem, já respondendo a pergunta, né, quanto precisa para investir e tudo mais. Tem fundo de R$10, de R$20, de R$100, tem vários tipos de fundo imobiliário, tá? Então não precisa de muito dinheiro para investir. Mas quando você compra um pedacinho ali, né, quando você compra um pouco do fundo imobiliário, você está se tornando um cotista daquele fundo e, portanto, todos os imóveis que aquele fundo possui, você também tem um pedacinho, tá? Então, quando aqueles imóveis, né, dão de aluguel, pinga na tua conta na prática, né? Esse pinga é o que? É o dividendo, é o aluguel que o fundo está pagando ali na tua conta da corretora. Só que é o seguinte, por exemplo, no Rio de Janeiro, tá? Só para vocês terem uma noção de métrica. No Rio de Janeiro, vou falar um número redondo só para ficar simples, tá? Um imóvel de R$1 milhão, hoje ele tende a pagar de aluguel para quem é o dono, né? Eu tenho um imóvel de R$1 milhão, por exemplo. Então, o aluguel de um imóvel de R$1 milhão vai ser algo em torno de 3 mil a, se for muito caro, 6 mil reais. Se for médio... Sendo bastante otimista. Mas vai ficar mais na faixa ali dos 0,3, 3 mil a 4 mil por mês? 3 mil, 4 mil. Ou seja, 3 mil, 4 mil dentro de um patrimônio, né, de 1 milhão. Então, a gente está falando de 0,3% a 0,4%. Só que isso não é líquido, né? Se o meu imóvel está na pessoa física, por exemplo, eu tenho um imposto, né, que tende a ser ali mais ou menos 27%. Então, toda a burocracia para você administrar o imóvel, né? E aí, o que acontece? Ninguém coloca na conta, quando a gente compara, né, o que é melhor, fundo imobiliário ou imóveis? Aí tem algumas pessoas têm divergência, mas para mim é quase que unânime que, financeiramente falando, sem considerar aspectos particulares, emocionais, tudo mais, fundo imobiliário é muito melhor. Por quê? Quando a gente está falando ali do aluguel do imóvel, além do imposto de renda, ninguém coloca na conta, quando você é proprietário, tá? Ninguém coloca na conta 2, 3 meses que o imóvel ficou sem alugar, a manutenção que você teve que fazer, o condomínio que você pagou lá quando ficou 6, 5 meses sem nenhum inquilino. Enfim, quando você joga isso na conta, isso tem muita relevância do ponto de vista de investimento, né, de rentabilidade. E aí, Gabriel, você pode até explicar um pouco melhor, mas só dando um parâmetro, né? Beleza, se eu tenho um imóvel de 1 milhão, algo entre 3 a 5 mil ali, se for cobrar muito caro no imóvel, muito bom, 6 mil reais, ou seja, 0,6 do patrimônio. Agora, aqui na nossa carteira de fundos imobiliários, por exemplo, depois a gente explica como elas funcionam, mas só para ter uma métrica já, me corrija se eu estiver errado, a gente tem ali uma média de aluguel atualmente que fica ali entre 0,9% e 1%, né? Tem momentos que cai um pouquinho, mas a gente vai equilibrando, não é isso? Isento. Isento de imposto de renda. A isenção de imposto de renda, ela faz uma diferença brutal no longo prazo para investimento. E aí, comparando com o próprio imóvel tradicional, o imóvel físico, porque o fundo imobiliário também são imóveis, né, o produto em si, e comparando até com renda fixa ou com outros ativos financeiros, né, outros investimentos. Uhum. Então, mais ou menos isso. Hoje isso muda, né, porque a gente não dá 1% ao mês. Isso a gente não pode afirmar, porque o cenário ele muda. Às vezes pode pagar mais, pode pagar menos, mas a longo prazo a gente tende a ter uma carteira que vai pagar mais do que a média dos fundos imobiliários e mais do que o imóvel próprio, com certeza. Mas a gente vai entrar mais em detalhe sobre isso lá na frente. Para quem acompanha aqui as nossas conversas, né, nossas aulas, todo mundo sabe que eu gosto de falar muito da questão de mentalidade, que é um pilar fundamental ali para você investir bem, né? E aí, como o Gabriel falou, você tem uma forma de se ganhar dinheiro com fundos imobiliários, que é o aluguel, né, esse dividendo que pinga geralmente mensalmente. E você tem também a valorização do imóvel. Aí a gente entra num assunto engraçado, porque o que acontece? Quando você tem uma carteira, uma mistura ali de investimentos em fundos imobiliários, às vezes você pode ter uma certa queda daquele fundo. Então você comprou, sei lá, um fundo por R$100, ele caiu 3%, agora está valendo 97%. Aquilo impacta ali temporariamente a tua posição, quando você olha a tua posição de investimentos. Exatamente. Né? Só que tem que lembrar que aquilo lá são imóveis. Quando a gente compara com o imóvel físico, ninguém fica, como está sendo negociado em bolsa, né? Tu pode ver todo dia quanto que está valendo ali os seus fundos imobiliários.
Porque tem aquela negociação, compra e venda, quando tem mais gente comprando o valor sobe, quando tem mais gente vendendo o valor cai. Essa dinâmica a gente também explicou lá na aula sobre ações. Mas basicamente quando a gente tem um imóvel físico, né, dando um exemplo aqui de novo de um imóvel de 1 milhão, 100 mil, não importa, eu não fico toda semana cotando, e se eu vender hoje? Aí 2 dias depois, e se eu vender hoje? Porque você tem que achar o comprador, é muito mais complexo, leva geralmente um tempo. O investidor ele tem a falsa sensação que quando ele tem um apartamento, meu apartamento vale 700 mil. Vale 700 mil para quem? Vale 700 mil se de fato você conseguir vender. E aí tem toda a burocracia de vender esse apartamento, tem custo de corretagem, custo de transmissão do bem. Então tem uma série de burocracias que não são realmente, como você falou, levadas em consideração. E quando você vai ver a longo prazo, contra o fundo imobiliário, você vai perder dinheiro pela série de benefícios que a gente vai falar do fundo imobiliário. Exato. E aí só para a gente fechar essa parte das formas de se ganhar dinheiro, o que acontece que eu vejo muito, pessoal? Às vezes, a pessoa fala assim, comprei um imóvel há 10 anos atrás e caramba, sei lá, comprei por 300 mil, agora vale 900. Acredito. Tá? Acredito e acontece mesmo. Só que, e se a gente tivesse investido em fundos imobiliários, em ações, né? E olhado só 10 anos? Porque o investidor, quando tem ali na tela dele, mostrando o patrimônio, às vezes fica olhando mês a mês e tal. Mas quando a gente olha 10 anos, existem vários tipos de investimentos, e o próprio fundo imobiliário é um deles, que tende a render mais do que um imóvel ali em si. É claro que a gente tem que considerar ali fatores que podem fazer o imóvel desvalorizar também. Né? Então, se você acabou ou no chute ou não importa, acertando um local específico, um bairro que valorizou muito, pode acontecer. Mas isso não deixa de ser uma especulação. Né? Não deixa de ser uma especulação também. Então, assim, quando a gente compara um longo prazo, beleza, imóvel pode ter a correção ali, né? Da inflação e valorização, é normal, inclusive, né? É difícil você comprar um imóvel e vender mais barato depois de 5, 10 anos depois. E essa dinâmica é assim também para o fundo imobiliário. Eu estou falando isso porque muitas vezes o investidor ele não consegue passar 5, 10 anos no mesmo investimento. Ele fica, né? Caiu, ele quer tirar, ou então subiu. Pela facilidade, dinâmica... pela facilidade da liquidez, né? De você conseguir comprar, vender muito rápido. Isso pode, né, às vezes, prejudicar a estratégia de investimento, ganhar dinheiro a longo prazo. E fechando esse assunto, assim, você tem possibilidade de ganho de capital, ganho do principal, assim como você tem comprando um imóvel, só que esse ganho ele vai ser muito mais rápido. Provavelmente você vai ganhar mais dinheiro pela velocidade. Até você está morando no imóvel, você tem que pagar as contas, todos aqueles custos que você falou. Então, assim, até você materializar o imóvel em dinheiro na vida real, ali no mercado real, e não pela bolsa de valores, isso pode demorar muito. E aí tem perdas financeiras que o investidor ele nem contabiliza. Então, assim... E que são relevantes, né? São relevantes. Então, não tem... Dado o cenário todo que a gente vive, vai ser muita sorte alguém conseguir comprar um imóvel e ter mais ganho a longo prazo, né, do que um fundo imobiliário. Sim. Muito, muito improvável que isso aconteça. E se acontecer, com certeza, mais dor de cabeça e mais burocracia. Isso é um fato. E um dos motivos para corroborar isso, né? Por quê, Marcelo? Por que o Gabriel está dizendo que é muito difícil a pessoa... comprando um imóvel, no longo prazo, ganhe menos dinheiro se ela fizer uma carteira de fundos imobiliários, claro, com método, de maneira profissional, que a gente vai falar aqui como faz. Por um motivo simples. Qual que é a melhor hora para se investir em fundo imobiliário? Qual que é a melhor hora? Gente, investimento está sempre bom para se fazer. Eu não quero tirar meu dinheiro porque eu tenho medo, acho que agora a gente está num momento difícil. Gente, investimento sempre está num momento bom. O que é difícil, né, o que você precisa saber fazer, não é difícil, mas com a assessoria fica muito mais fácil, é saber navegar. Existem momentos em que alguns tipos de fundo imobiliário específicos vão estar melhores e que eles vão estar piores, isso é uma verdade. Quando você consegue navegar nesse meio, um fundo subiu, vamos vender um pouquinho, compra um outro aqui, né, porque a inflação vai subir, enfim, a gente vai explicar isso. Mas, resumidamente, o resumo cara, a verdade é que está sempre bom, mas tem que saber navegar. Né? Exatamente. O problema do investidor, quando ele, assim como ações, vai tentar fazer por conta própria, às vezes ele não sabe aonde ele está investindo, qual é a dinâmica que a gente está vivendo, o cenário que a gente está vivendo, a dinâmica daquele próprio investimento, e aí realmente acaba perdendo dinheiro. Sim. Ou demora muito, né, para recuperar. E uma das vantagens, assim, a gente tem várias vantagens, mas uma muito importante é a gestão desses fundos imobiliários. Diferentemente do imóvel, você tem um gestor profissional que está tomando conta do seu dinheiro. Né? Então, a gente está falando das cabeças
das mentes mais brilhantes em termos de investimento do país. Do mercado, né? Desse mercado de imóveis. Desse mercado de imóveis, porque são os imóveis mais caros, né, do país, são os melhores imóveis, são os imóveis com as melhores localizações premium. E às vezes o imóvel custa 100 milhões de reais. Tem imóvel aí que custa 500 milhões de reais. Ou seja, só através de um fundo imobiliário, onde você vai conseguir captar esse recurso para comprar, você consegue um imóvel desse padrão, dessa qualidade, e aí você tem um gestor profissional olhando aquele imóvel, vendo, pô, vale a pena aqui, conhece a região, conhece o histórico, tem bons relacionamentos Sim. com outros gestores ou com outros... Sabe fazer contrato. Sabe fazer assim, tem uma série de coisas que não dá nem tempo da gente entrar aqui no mérito, burocráticas, e que você precisa saber muito o que você está fazendo para não tomar prejuízo. E aí, já entrando nesse assunto, Gabriel, acho que vale a pena explicar para o pessoal quais são os principais tipos de fundo imobiliário, né? Os tipos, né? Tijolo, laje corporativa, enfim. E, inclusive, para o pessoal entender, né? Ah, eu estou comprando imóvel, é isso mesmo? É isso mesmo. Dá exemplo de alguns imóveis. Um fundo imobiliário, lembrando que isso não é recomendação de nada, tá? É só para a gente exemplificar um fundo imobiliário e o que tem dentro daquele fundo imobiliário. Porque o Gabriel, que é o responsável aqui, como a gente falou, ele é o responsável aqui por quê? Para quê, aliás? Para saber o que tem dentro daquele fundo imobiliário, quais são os imóveis que aquele cara tem, qual é a tendência daquele fundo imobiliário considerando os imóveis que ele... É difícil um investidor ter todas essas informações, acompanhar no dia a dia, né? Então é isso que a gente está falando. Mas dá alguns exemplos aí dos tipos e tudo mais, acho que é legal. A gente tem, eu não vou também me aprofundar nisso, mas basicamente a gente tem dois tipos de fundos imobiliários, que é fundo de papel e fundo de tijolo. A gente vai focar aqui mais no fundo de tijolo para exemplificar os setores e tudo mais. Mas basicamente aqui, só para ficar claro, o fundo de papel seria uma renda fixa, otimizada, onde você ganha bastante dinheiro. E aí, fundos de tijolo, que são os imóveis, né, o que a gente está falando aqui, os imóveis propriamente. Setores, a gente tem shoppings, setor logístico. Então, Amazon precisa de um lugar gigantesco, de uma estrutura assim, colossal para conseguir distribuir os produtos. Sim. Como que ela vai fazer? Ela não vai construir do próprio dinheiro, isso demanda tempo, demanda conhecimento específico imobiliário da região, enfim, tem uma série de coisas que ela não vai fazer, então ela vai lá e alugar o imóvel do fundo imobiliário. As grandes empresas, né, Ambev, enfim, tem várias empresas, Magazine Luiza, precisa de centro de distribuição, que são os fundos imobiliários logísticos. Os shoppings, né, todo mundo já sabe, já vai aí no shopping, já sabe como é que funciona. Ou seja, fundo imobiliário é uma categoria de investimento, tá, pessoal? Um tipo de investimento. Renda fixa é outro. Aí a gente, dentro do fundo de tijolo, a gente tem assim, ó, um fundo específico que ele tem participações em shoppings, né? Então a gente fala que ele é o chumbo. É fundo de shopping, né? Tem fundo específico que tem a especialidade dele, daquele administrador, daquele gestor, é galpão logístico, porque existem as especialidades, né? Então, quando você compra aquele fundo imobiliário, você está tendo um pedaço de vários galpões, não é um, são vários galpões logísticos ao redor do Brasil ou de um certo estado, né? Aí depende de cada um. E você tem também lajes corporativas. O que são lajes corporativas? São os escritórios. Um que a gente está aqui agora gravando o vídeo é uma laje corporativa. De um fundo imobiliário, inclusive. Então assim, você tem investimentos, você pode ver pelos setores. Eu citei 3 setores aqui, mas a gente tem o industrial, que são as indústrias mesmo, não é o logístico, não é o centro de distribuição. Você tem varejo de rua. Então, aqueles imóveis que, assim, na rua, sei lá, aquelas lojas americanas de rua. Isso pode entrar dentro do fundo imobiliário, agência bancária, por exemplo. Né? Então, você tem uma gama de imóveis que você tem acesso através dos fundos imobiliários, que seria... assim, muito, muito difícil acessar de outra forma, né? Sim. Então, você consegue comprar dentro de uma carteira shopping, escritório, logístico, industrial, imóvel de varejo, supermercados, tem também bastante, né? Então, assim, você está totalmente diversificado no setor imobiliário. Perfeito. E é assim, ó, vamos para a prática, né? Para deixar a coisa um pouco mais prática aqui para vocês. Marcelo, tenho 10 mil reais. Com 10 mil reais, eu acho que ninguém compra um imóvel. Mas dá para investir em fundo imobiliário. Com 10 mil reais, por exemplo, você consegue distribuir em vários fundos imobiliários, tá certo? Diversificando ali, como o Gabriel falou, em alguns setores. E tendo, só com 10 mil reais, você tendo uma série de
só porque eu digo comparado a um valor de imóvel, né? Porque imóvel é 300, 400, 100, depende do lugar. Mas assim, você tem uma diversificação gigantesca com 10 mil reais. Então dá para fazer isso. Tá? Só para botar em números, só para o investidor ter noção do qual é essa diversificação gigantesca. Na nossa carteira, por exemplo, a gente tem mais de 300 imóveis. Se você contar como todos os imóveis que tem dentro daquele fundo, todos os investimentos. Então, assim, você está ultra diversificado. A chance de você ficar sem renda, que é gigantesca se estivesse alugando imóvel próprio... Só um, né? Ela praticamente não existe. Sim. Ela, assim, a gente nunca diga nunca, mas é extremamente improvável. Você vai receber renda mensal. Sim. Isso não é uma preocupação. E aí, só para o pessoal entender um pouco melhor, então, quando você tem uma carteira, que é o que o Gabriel acabou de explicar, não necessariamente você está tendo que comprar 300 investimentos, que foi o que ele falou. Você tem ali, às vezes, 7, 8 fundos imobiliários, né? Aí varia ali. Um fundo tem 40 imóveis. Às vezes exatamente. Então, mais ou menos assim. Então, você compra um fundo, você tem 40. Compra outro, tem 20. Então, 2 fundos, você já tem 60 imóveis. Exato. E assim, você não consegue... O Marcelo falou, né? Com 10 mil, você já consegue comprar. Porque você não vai num imóvel e compra... vou comprar um banheiro. Eu só quero comprar um banheiro aqui. Não dá. Eu só tenho dinheiro para comprar 3 metros quadrados do imóvel. Não dá para fazer. E com fundo imobiliário, você literalmente consegue, porque é uma fraçãozinha daquele empreendimento. Exato. Para te dar um exemplo aqui, bem prático. Shopping center. Um shopping center, o Shopping Iguatemi, por exemplo. Sim. É um shopping de bolsa, mas só porque o pessoal conhece, da Multiplan, do Iguatemi, só para a gente colocar como exemplo. O shopping tem várias lojas. Os lojistas de várias marcas diferentes. Por aquele lojista estar ali, porque faz sentido para ele, porque o shopping é o empreendimento que o brasileiro ama, é seguro, o clima é bom, né? É controlável o clima do shopping. Tem vários serviços, banco, cinema, comida, restaurante, enfim. Sim. Então, para aquela empresa estar ali, ela precisa pagar um aluguel para esse shopping. E esse aluguel que vai ser revertido para você, que é cotista de um fundo imobiliário. Você vai receber esse aluguel isento de imposto de renda. Então, mais ou menos essa é a premissa. E, no caso do shopping, por exemplo, você ainda vai receber participação de lucro dos lojistas. Chegou o final do ano, está vendendo muito, Natal, Black Friday, seja o que for. Ganhou mais, tem um percentual que você recebe também. Sim. Por isso que a dinâmica, nesse caso aqui, dando como exemplo... Porque geralmente o shopping tem um contrato com a loja, onde nesses períodos ele tem uma participação maior também de acordo com a venda da loja. Então, né, tem toda uma cadeia ali que acaba chegando para você, investidor. Chega, e tem estacionamento, renda de estacionamento tem também. Enfim, tem uma série de maneiras de ganhar dinheiro. Sim. O ponto é que você não precisa se preocupar. O dinheiro vai cair na conta corrente. Você tem lá XP, conta corrente, o fundo vai anunciar, vamos pagar no dia X. Você tendo fundo, você vai lá e receber esse dinheiro. Vai cair na sua conta, caiu aquele valor na sua conta, proporcional ao quanto você tem do fundo. Vamos supor, eu tenho R$1.000 num fundo específico. Aquele fundo, naquele mês, deu 1% de aluguel, tá? Então, você vai ter R$10. R$10. Deu uma travada que eu ia falar. R$10. E com esses R$10 você pode comprar outros fundos, por exemplo, ou então usar, sei lá, o que você for fazer. Quando você receber o dinheiro, você pode reinvestir, que seria o melhor, né? Reinvestir, você pode usar também. Isso aí vai depender, tem que conversar com o assessor, depende da sua fase financeira, da idade que você tem, enfim, dos seus objetivos. Mas tem a possibilidade, esse é o ponto, de você fazer o que você quiser com o dinheiro. Perfeito. Ou reinvestir ou de maneira rápida, né? Então, assim, só para a gente entrar mais em detalhe aqui do produto, né? Ganho de capital. Então, eu tenho uma carteira, né? Eu tenho um fundo que ele valorizou, passou 2, 3 anos, valorizou lá 30%, 40%, 50%, aí depende. Se eu for vender esse fundo, como é que acontece essa questão de imposto de renda, comparando até com os imóveis e tudo mais? Como é que é isso? Se você tem o ganho de capital, hoje o fundo imobiliário ele é tributado em 20%. O rendimento é isento, mas o ganho financeiro, então comprei o fundo a R$100, agora ele está 120. Essa diferença, né, dos R$20, você vai ter que pagar um imposto de 20% em cima dos R$20. Então, através da DARF, assim como você paga por uma ação. Isso é bem tranquilo hoje em dia, porque tem os programas que a gente tem aqui dentro da Arcane, da XP, que fazem toda essa contabilidade para facilitar, facilitar esse processo. Mas, de fato, acontece, a gente ganha dinheiro assim também. Mas, de fato, é importante até para a questão da mentalidade, para o psicológico, focar na renda. Porque se a renda faz a maior parte do ganho do longo prazo,
não tem muito sentido a gente ficar focando tanto no ganho de capital. A gente tem que focar na renda, a gente tem que focar, sim, lógico, ter uma carteira diversificada com bons ativos, que estejam no bom preço, para tentar evitar coisas que, né, declínio do patrimônio, enfim, coisas que podem acontecer dos riscos, que a gente vai falar um pouco sobre isso. Sim. Mas, de maneira geral, você tem que focar mais na renda do que propriamente no ganho de capital. Sobre obrigatório, eu vou lembrando aqui dos assuntos, pessoal, eu vou perguntando para trazer informação para vocês. Depois você pode continuar aí, porque a gente tem os tópicos, né? Mas sobre a obrigatoriedade dos fundos imobiliários distribuírem esses dividendos. Isso é muito né? legal. Como é que funciona? Isso é muito legal porque, diferentemente da ação, né, a ação ela pode reter lucro. Ela não precisa distribuir dividendo. Então, imagina, se você quer receber dividendo e você compra uma empresa, uma ação de dividendos, você não tem garantia nenhuma que ela vai te pagar aqueles dividendos. Mensalmente? Então, talvez você vai ter que vender a ação, vai ter que vender o patrimônio. O fundo imobiliário, a estrutura do fundo imobiliário foi criada para que o investidor recebesse essa renda. Então, você tem o fundo imobiliário ele é obrigado a pagar 95% do lucro em 6 meses. Não é obrigado lucrei R$1 milhão esse mês, tem que distribuir tudo. Não. Sim. Dentro de 6 meses, ele vai ter que distribuir. 95%. 95%. Só que a tendência é ser mensal, né? A maioria deles distribui mensal. Não, todos distribuem mensalmente, perto ali dos 95%, mas aí que entra a gestão profissional. O gestor do fundo, ele, de repente, vendo que pode acontecer alguma coisa na economia, tem algum inquilino que de repente já se pronunciou que vai precisar sair do imóvel, alguma coisa nesse sentido, ele pode começar a reter o lucro para distribuir lá na frente. Sim. Então, assim, é uma gestão dentro do fundo ativo que você não precisa se preocupar porque tem um gestor fazendo isso. Geralmente eles pagam mensalmente, né? Pagam mensalmente. Por exemplo, na época lá, 2020, né, quando teve coronavírus, como era uma incerteza muito grande, renovação de contrato, uma série de coisas estavam acontecendo, alguns fundos imobiliários acabaram segurando um pouquinho mais. Então, às vezes o fundo ele dava uma média de 0,7%, 0,8% ao mês de aluguel, diminuiu pela metade. Outros pararam durante um tempinho para ver como é que ia ser, mas era muito mais por causa da gestão profissional de fato, né? Então, mas de maneira geral, assim, de forma geral, tende a ser mensal na maior parte das vezes, né? Mensalmente você vai receber o dividendo na conta. Praticamente todos os fundos hoje têm esse costume. Boa. Então, trazendo outros 2 tópicos aqui, Gabriel, conta um pouco assim da questão de número de investidores, como é que isso se popularizou um pouco mais aqui no Brasil e também da questão de risco, inflação, proteção, como é que a gente pode fazer isso, né? Tá. O fundo imobiliário ele é relativamente recente, começou o IFIX, né, que é a média dos fundos imobiliários, seria o Ibovespa das ações, começou lá em 2010, então a gente está em 2022, 12 anos, e quando esse mercado começou lá em 2010, eu até anotei aqui, nós tínhamos 20 mil investidores. Hoje, quanto você acha que tem hoje? Sei, quanto tem? Fala aí. Quase 2 milhões de investidores. 1.700.000. E ainda é pouco, né? É só o começo. Comparando com o mercado internacional. Quando a gente compara com os Estados Unidos, que é um mercado mais maduro nesse sentido, o mercado lá é gigantesco. Assim, mais da metade da população investe em ações, em fundos imobiliários. Sim. Então, isso é muito bom, porque a gente está no mercado novo e quem tiver há mais tempo, com certeza, vai se beneficiar, vai ganhar mais dinheiro. E o mercado está numa fase muito boa, né? Que é uma fase de crescimento. Então, muitos fundos novos crescendo, novas gestoras, fundos mais seguros, mais diversificados e numa fase também de consolidação ao mesmo tempo, onde a gente está vendo quais são os melhores fundos para a gente investir, quais são as melhores gestoras. Então, é um momento aí bastante legal para a gente começar a investir em fundo imobiliário. Quem está mais tempo, com certeza está ganhando mais dinheiro. Por isso você não pode ficar de fora, né? Eu acho que, assim, por tudo isso que a gente falou, por todas as vantagens, o investidor ele percebe isso. Então, tem uma demanda muito grande para investir no fundo imobiliário e o investimento dá certo ao longo do tempo. Assim, sempre que a gente fala de investimento, pessoal, qual é o melhor investimento? A gente está falando aqui hoje de fundo imobiliário, falamos sobre ações, queremos fazer mais bate-papos e aulas aqui sobre outros investimentos. Mas assim, é sempre legal a gente diversificar. Então, uma categoria que é fundo imobiliário, a gente não investe só em um, a gente diversifica em 7, 8, 9, depende. E bota um pedaço do valor, né? Então, esse é um ponto, é uma forma, inclusive, de você, falando de risco já, né? De você não correr o risco num único tipo de fundo imobiliário, tá? Então, às vezes você tem um fundo imobiliário, por exemplo, que ele tem um único imóvel.
praticamente nunca, não recomenda Isso. nenhum fundo imobiliário que ele seja dono de um único imóvel, tá? Sei lá, se o imóvel explodir, cair, alguma coisa, é um risco muito grande. Mas, então, diversificação é uma forma. E uma outra coisa, Gabriel, você pode até explicar melhor, é que os fundos imobiliários, né, o imóvel em si tende a ser um patrimônio, um investimento que corrige de acordo com a inflação. Então, apesar de muitas vezes, como a gente já explicou, ter uma variação ali semanal, mensal da sua carteira, às vezes você investe, sei lá, 10 mil, no mês seguinte está 9.500, caiu um pouquinho ali, né? Apesar disso poder acontecer, tá? No longo prazo tende a ser uma coisa até sobre certo aspecto conservadora. Quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo no sentido de ser um tipo de investimento que é protegido contra a inflação, né? Justamente. O fundo imobiliário, os imóveis, eles representam, né, são um reflexo da economia que a gente vive. A economia tem inflação. Então, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, o preço de todos os bens e serviços provavelmente, muito provavelmente, estarão maiores, pela dinâmica da economia global, do mundo capitalista que a gente vive. Ou seja, se tudo está mais caro, o aluguel vai estar mais caro, a moradia vai estar mais caro, o fundo imobiliário, o imóvel vai estar valendo mais e você vai ter esse reajuste inflacionário, além de todo o ganho que você teve no período dos rendimentos, dos aluguéis. Sim. Inclusive, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, se os preços dos aluguéis praticados são maiores do que hoje, porque essa é a tendência natural de uma economia, você vai receber mais renda daqui a 10 anos do que você recebe hoje. Sim. São pouquíssimos investimentos que vão te entregar essa possibilidade. Então, com relação à inflação, você está muito bem protegido. Lógico, a gente está falando de longo prazo. Uhum. Em janelas mais curtas, 3 anos, 4 anos até, né, muita coisa pode acontecer. A longo prazo, o fundo imobiliário ele é um excelente instrumento para você se proteger da inflação. E aí, entrando no ponto de risco, né, que você estava falando, tem alguns riscos, né, algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Lógico que todo investimento tem risco, nem tudo são as mil maravilhas. Né? A gente precisa estar ciente do risco para conseguir mitigar esses riscos e que a maior parte do nosso investimento seja realmente ali com vários benefícios. O primeiro, eu diria que é a volatilidade, né? Então, a variação da cota do fundo imobiliário. Você pode comprar uma cota a R$100, ela pode cair para 90. Esse é o primeiro risco. Só que, se isso acontecer e a gente tiver investido num bom fundo, na verdade, o risco pode se tornar uma oportunidade. Às vezes fica bom até para você comprar um pouco mais. Fica bom para comprar mais. Se o imóvel ele continua o mesmo imóvel, ele continua pagando o mesmo aluguel, nada mudou e a cota foi de 100 para 90, talvez seja interessante eu comprar. Antes eu comprava com R$100 mil de um fundo, agora com 90 eu já consigo comprar a mesma quantidade de cotas. Então, pode ser uma oportunidade. E aí, lógico, a gente vai trabalhando isso, vai vendo o que é oportunidade, o que não é, porque tem muita pegadinha. Às vezes cai, e cai porque deveria cair mesmo. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração, mas é um dos riscos dentro do fundo imobiliário. E como é que, mitigando todos os riscos acerca do fundo imobiliário, como, por exemplo, inquilino saiu, não vai pagar aluguel, então pode diminuir a renda, né? Esse Sim. é um outro risco, porque é renda variável. Então, se o inquilino sai, você pode perder, assim como você pode ganhar se consegue botar o inquilino para dentro do imóvel. A gente tem a carteira, então já entrando aqui nesse tópico, a nossa carteira de fundos imobiliários, que a gente mitiga todos esses riscos, para a gente só ficar com o filé mignon da indústria de fundos imobiliários. Sim. Então a gente investe realmente ali nos melhores fundos, nos melhores preços Sim. de mercado. Isso é um grande diferencial para a gente evitar perda, evitar algum dos riscos aí que a gente mencionou. E essa carteira de fundos imobiliários, ela não é escolhida de forma aleatória, porque eu acho que é bom, eu acho que é ruim. Primeiro que a gente tem vários analistas da indústria, né, de casas de análise que são homologadas pela XP. Então, tem uma lista de fundos onde os analistas, né, que são as pessoas ali focadas ali no mercado imobiliário, eles escolhem, eu acho que esse fundo aqui está num preço interessante, ele tem uma rentabilidade boa, ele é seguro. Então, a gente vai ter essa lista de fundos. Compra, né, para a gente conseguir comprar e colocar na nossa carteira. Então, passa pelo um crivo, né, passa pelo um filtro muito grande para aí a gente conseguir montar essa primeira carteira. E depois desse filtro, ainda tem o filtro, né, que eu faço dentro desses fundos, e aí a gente vai ter 10 a 15 ativos, que é mais ou menos a quantidade ideal para se investir. Boa. E aí, então, pessoal, assim, só para mapear, para ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem.
A XP é a plataforma que a gente utiliza para os nossos clientes, para eles investirem, para eles lá comprarem um fundo imobiliário, acompanhar a rentabilidade e tudo mais. Aí a maior dificuldade da pessoa, né? Pô, Marcelo, gostei de fundo imobiliário, quero investir, como é que eu faço? A maior dificuldade é escolher, né? Que é uma parte um pouco mais técnica mesmo. Como que funciona esse processo aqui, já para você entender? Nós temos casas de análise, como o Gabriel falou, são as empresas responsáveis por fazer a análise profunda de cada fundo imobiliário. O Gabriel, que está aqui falando com vocês, é o responsável por filtrar esses vários relatórios de várias casas e a gente monta uma carteira específica, que é a carteira da Arcane, considerando a análise desses fundos imobiliários, porque às vezes desses fundos imobiliários, não, perdão, dessas casas de análise, porque às vezes a casa de análise passa lá uma carteira com 10 tipos de fundo imobiliário, mas a gente acha que misturando 3 de lá e 3 do outro com 3 de uma outra casa vai ficar melhor por uma parte mais técnica que o Gabriel acompanha aqui no detalhe, tá? A gente consegue pegar, você vê que como tem várias casas, a gente consegue pegar os fundos que estão mais recomendáveis, que estão no melhor preço, a gente consegue filtrar bastante isso e fazer uma carteira melhor ainda, né? E aí já dá o filé, como você falou, o filé mignon para o cliente. Dá o filé mignon, é só investir e receber dinheiro. Exatamente. E aí é o seguinte, a gente tem 2 carteiras principais, com objetivos diferentes. Cada pedaço do teu dinheiro, do teu patrimônio, quando você está falando de investimento, né? Cada pedacinho ali do teu patrimônio ele tem um objetivo, né? Às vezes você tem 20% eu vou deixar aqui liberado para caso eu precise usar para alguma coisa e tal. Fundo de investimento a gente tende a ser para longo prazo, como a gente já bateu na tecla aqui. Dentro dessas 2 carteiras, elas têm finalidades e objetivos diferentes. Uma, a gente tem um objetivo maior para renda, que é o que o Gabriel falou, para a gente focar em ter uma renda maior. E temos também uma outra carteira que ela tende a ter uma renda menor, não necessariamente, pode até ter mês específico que ela pague mais, mas é difícil acontecer, né? Mas o objetivo dela é capturar a alta do fundo imobiliário na variação lá na Bolsa de Valores, né? Ou seja, a alta do ativo em si, tá? E aí existem alguns motivos para alguns terem mais oportunidades do que outros, beleza? Essas 2 carteiras, aí tem um ponto interessante, que é o seguinte, a gente brinca aqui, né? Skin in the game, é pele em jogo. Então, assim, o Gabriel, o patrimônio do Gabriel, da pessoa física dele, necessariamente, ele sempre tem que estar 50% do patrimônio dele comprado no mesmo fundo imobiliário que ele acaba fazendo análise aqui para os nossos clientes, né? Então, assim, se a carteira vai um pouquinho pior, dele vai também. Todo mundo junto no mesmo barco. É o famoso alinhamento de interesse. Alinhamento de interesse. Então, a gente tem isso aqui, onde 50% do patrimônio do Gabriel em si é obrigatório ele ficar lá em fundo imobiliário e ele vai fazendo essa análise mensal. Então, o investidor, na prática, é o nosso cliente, né? Ele não precisa necessariamente ficar ali acompanhando o mercado, etc. Por quê? Mensalmente a gente faz uma análise, certo? Ou quando tem algum momento específico, alguma coisa brusca, né, que aconteceu ali no meio do mês e tal, a gente faz uma análise. Pode ser que um fundo tenha dado um pancadão porque um sócio investidor específico entrou e aí aumentou muito o preço do fundo imobiliário, né? E aí vale a pena vender, pode ser que não, que vale a pena manter. E aí existe uma série de variáveis, né? Uma parte um pouco mais técnica que entra para você tomar essa decisão. O responsável por fazer isso aqui, esse filtro, é o Gabriel, né? Então, basicamente, são essas 2 carteiras, né? Com esses 2 objetivos. As 2 carteiras têm... Os objetivos são similares, mas uma carteira tem a premissa de ter menos volatilidade, né? Dos fundos que você investe e ganhar mais renda. Uhum. Pô, nossa, melhor ainda que a primeira. Não, tudo depende do objetivo. Depende do objetivo, né? Então, tem a primeira carteira, que ela tem um rendimento mensal um pouco menor, mas você está mais diversificado nessa outra carteira e você tem possibilidade de ganho de capital também. Uhum. Inclusive, nessa carteira, a gente faz várias operações que talvez o investidor, pessoa física, ele não vai conseguir fazer sozinho. A gente consegue ganhar dinheiro. Não vou dar muito detalhe aqui, porque é bem técnico, mas a gente consegue ter até a garantia que a gente vai ter aquela rentabilidade ali no período curto, dentro da nossa carteira com o fundo imobiliário. São operações que a gente faz através da nossa mesa. Subscrição. Vamos explicar em 1 minuto. Eu vou explicar aqui para vocês. O que é subscrição, pessoal? Às vezes, vamos lá, tem um fundo, né, um investimento específico que está sendo negociado lá. Se eu quiser comprar agora, lá na bolsa eu vou comprar R$100, tá bom? Só que aí esse fundo ele vai emitir novas cotas no mercado. Ele quer captar recurso. Ele vai emitir novas cotas do mesmo fundo, né, por um valor menor. Às vezes ele vai lá e vai fazer uma emissão por R$92, ou seja, 8% a menos, 8% mais barato.
Quem já está investido, quem já é cotista, né, quem já tem esse investimento, tem prioridade nessa subscrição muitas vezes. Então, vamos supor, eu tenho 10 mil, tá, nesse fundo que eu estou dando de exemplo, e aí eu tenho a oportunidade de comprar mais R$2.000, tá? Isso varia de acordo com cada subscrição, mas no exemplo que eu estou dando aqui, posso comprar mais R$2.000 por R$92 ao invés de 100, que é aquilo que o mercado está negociando. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode... Temos 10 mil, né? Posso vender 2 mil, porque o mercado eu vou vender a R$100, tá certo? E eu posso garantir, porque é uma subscrição, é uma garantia, de que eu vou comprar a 92, tá? Então aí eu tenho um ganho de 8% numa parcelinha do valor. Então isso acontece. Nem sempre a subscrição, que é essa nova emissão, vem no valor menor do que está sendo negociado no mercado. Nem sempre. Mas muitas vezes vem. E aí é uma oportunidade de você vender um pouco para comprar mais, ou, caso você não queira vender, você pode também colocar dinheiro, né? Então esse é um tipo de coisa que a gente vai alertando aqui também, que é a subscrição. Tem que tomar muito cuidado com os tipos de subscrição, por isso que a gente está acompanhando. Porque às vezes realmente não vale a pena, e aí a gente não faz. A gente só faz se for para ganhar dinheiro de verdade. E Sim. Isso aí vai adicionar no rendimento no final do ano, né? Você vai ganhar um pouquinho todo mês, você faz um pouquinho, depois no final você consegue ganhar bem mais. É importante, assim, como é que a carteira ela é feita, né? Dessa forma que a gente explicou, a gente tem os analistas, passa pelo filtro, depois passa pelo nosso filtro aqui pessoal, o nosso filtro da casa. E a carteira, ela tem uma premissa da gente conseguir navegar em todos os cenários. Sempre me perguntam, Gabriel, agora é bom para investir em fundo imobiliário? Eu falo, é bom. Todo momento é bom, por quê? Dentro da nossa carteira, a gente tem fundos imobiliários que vão se beneficiar de qualquer cenário. Que é aquilo que eu falei, né? O difícil é saber navegar. Às vezes, né, a gente vai ali decidindo e navegando ali, mostrando para o cliente o que ele pode fazer. Então, com um barco bom, com um barco forte, o capitão bom, você vai navegar. Você vai daqui até a Europa nesse barco e recebendo dinheiro por isso. É isso aí. Terminamos os tópicos? Terminou. Pessoal, é o seguinte, a gente tentou trazer aqui o máximo de informação possível, né, para você entender um pouquinho mais. Como eu sempre falo, quanto mais informação, você se sente mais seguro para dar os passos em diferentes tipos de investimento, o que é sempre bom a gente diversificar, tá bom? Eu, Marcelo, tenho fundos imobiliários, em torno de 20% da minha carteira hoje é de fundo imobiliário, uma outra parte relevante em ações, tenho renda fixa também, basicamente tenho tudo, né? E aí, o que eu queria falar com vocês? Marcelo, gostei de fundo imobiliário, não entendia muito bem, comecei a entender um pouco melhor. Quer tirar alguma dúvida? Quer começar a investir? O que eu posso fazer? Caso você seja nosso cliente, é só você falar com o seu assessor, tá certo? E caso você não seja nosso cliente, basicamente você pode entrar no nosso site, vai aparecer aí na tua tela, www.arcaneinvestimentos.com. Lá no canto superior direito tem abra a sua conta. Você pode abrir a sua conta, quando você abrir a sua conta, você vai virar um cliente da XP, tá bom? Que hoje é a maior plataforma independente da América Latina, a maioria de vocês devem conhecer. E tendo uma conta na XP, abrindo lá pelo nosso site, você vai ser contatado, algum assessor vai entrar em contato com você para te auxiliar e tudo mais. Caso também você queira fazer de uma outra forma, você pode entrar no nosso Instagram. Nosso Instagram é @arcaneinvestimentos.com. Lá no destaque no destaque do Instagram tem o link para a aula de ações, caso você queira entender mais de ações. A gente fez, foi muito bom aquele bate-papo, aquela aula. A gente explicou algumas operações específicas, formas de se investir em ações sem risco de cair, né, protegendo no cenário de queda, enfim. Falamos bastante coisa lá. Tem lá no destaque outras aulas. Tem também na bio do perfil a possibilidade de você, clicando lá, falar no WhatsApp com o assessor, tá? Para tirar suas dúvidas, entender um pouco melhor da Arcane, XP. Tem também o link para você abrir a conta na XP, tá bom? Então, você abrindo a conta, um assessor vai entrar em contato, o assessor entrando em contato, vocês conversam e ele vai te ajudar a montar a sua carteira, é isso? É isso, fechado. Então, pessoal, muito obrigado por você ter vindo até aqui com a gente. Poxa, se te ajudou, não deixa de compartilhar com um amigo, com outro investidor, com outra pessoa que gosta do tema e que quer entender mais. Todo mundo sabe que às vezes dá para se investir de outras maneiras, dá para se investir melhor, mas não sabe exatamente por onde começar. E o começo está aí. Fala com o assessor nosso, tira suas dúvidas e a gente vai te ajudar nesse caminho, tá bom? Um abraço e até a próxima bate-papo aí, até a próxima aula. Valeu, pessoal!